De Lucas, capítulo 13, Lucas 13, versículo 6. Amém? Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda por este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortar. Glória a Deus. Com a permissão do nosso irmão, gostaria de fazer uma oração. Soberano Deus e maravilhoso Pai, Senhor Deus, de forma humilde, Senhor Deus, eleva a minha voz ao Senhor, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor venha perdoar, Senhor Deus, as nossas fraquezas, nossas falhas. Ó, Senhor Deus, que o Senhor venha perdoar essa nação, que o Senhor possa perdoar cada um de nossos erros, nossas falhas, por todas as vezes que falhamos na hora de praticar a Tua palavra, por todas as vezes que nós encontramos dificuldade para fazer aquilo que o Senhor nos mandou, Pai, nessa terra. Nessa noite eu já te peço que o Teu Espírito Santo, que habita dentro de nós, possa nos iluminar a mente e o nosso coração para nós entendermos da Tua palavra. Pai, vem falar conosco de uma maneira poderosa, vem nos impactar, Pai. Vem, Senhor Deus, acalmar o nosso coração, nos dar vigor e ânimo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Finalmente, amados, estamos diante de uma passagem da Bíblia Sagrada, que nós vemos pouco antes desse texto, Jesus falando sobre a torre de Siloé, vê aqueles homens se gloriando, aqueles fariseus se gloriando porque tinham escapado, glória a Deus. E Jesus, vendo que aqueles homens conversavam sobre os mortos, havia uma torre, e Siloé caiu e matou mais aproximadamente umas 18 pessoas, e Jesus olha para aqueles homens, aqueles fariseus, e diz: aqueles que morreram não eram mais culpados que os outros. Vocês também, se não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Foi isso que o Senhor Jesus disse para aqueles homens. E aqui ele inicia a contar essa parábola da figueira estéril. Glória a Deus. O Senhor Jesus conta, a história de um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. Glória a Deus. E ele vinha procurar fruto nessa figueira e não a encontrou. Glória a Deus. Ele vinha, procurava, mas não encontrou. E disse àquele homem que cuidava das árvores, uma espécie de jardineiro, de agricultor, viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Glória a Deus. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, a bondade e a severidade de Deus em esperar que a humanidade se converta, em esperar que as pessoas
confessem o seu nome. A bondade de Deus em ser paciente com os que não o obedecem. Glória a Deus. Este homem vinha procurar fruto nessa figueira há 3 anos e não encontrava. Ela estava ocupando a terra de forma inutilmente. Glória a Deus. Nós vemos tantas pessoas ocupando a terra, mas não estão somando. Nós vemos pessoas ocupando a terra, mas não andando de acordo com a vontade de Deus. Mas Deus é misericordioso e paciente e tem esperado por muitos de nossos familiares e nossos parentes. Glória a Deus. E Deus tem olhado e não tem encontrado esses frutos. Mas muitas vezes, por causa da minha e da sua oração, Deus tem preservado essas vidas. Então nós não devemos deixar de clamar, de interceder, de buscar ao Senhor por essas vidas, como fez este viticultor. Ele disse, glória a Deus. O viticultor disse ao Senhor: deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Seja essa pessoa que vai interceder pelos que estão lá fora perecendo e que não estão produzindo frutos para Deus. Seja como este viticultor. Senhor, ser paciente. Deixa por um pouco mais de tempo. Senhor, tem misericórdia por um pouco mais de tempo. Deixa que eu vá lá e pregue para essa pessoa. Deixa que eu vá lá e fale do teu grande amor, Senhor. Que eu ore por essa pessoa. Este viticultor, este agricultor, pediu para que o Senhor preservasse aquela figueira estéril por mais um pouco de tempo, dando a garantia de que ele iria cuidar daquela figueira. Dando a garantia de que ele ia zelar, ele ia pôr estrume. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele iria escavar ao redor dela. Será que eu e você, nós temos feito isso? Nós estamos dispostos a cuidar da figueira? Estamos dispostos a investir um pouco mais do nosso tempo para que Deus possa salvar aqueles que são nossos familiares, nossos amigos, muitas vezes o vizinho? Nós estamos dispostos a cavar. Este homem estava disposto. Ele pediu ao Senhor: deixa um pouco mais de tempo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos a bondade e a severidade de Deus. Porque Deus exige frutos nessa terra e não somente folhas. Nosso Senhor Deus exige frutos. Toda árvore boa produz bom fruto, mas a árvore má produz mau fruto. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Glória a Deus. Irmão, mas essa palavra é muito dura, mas é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu não posso vir aqui e falar para os irmãos, e falar até para mim mesmo aquilo que eu gostaria de ouvir, mas nós, como servos do Senhor, nós devemos pregar aquilo que o Senhor nos mandar. Glória a Deus. Na verdade, irmãos, eu tinha preparado outro texto, mas quando eu cheguei aqui, eu me senti direcionado para esta palavra. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, a bondade e a severidade de Deus. Em primeiro lugar, Deus exige fruto e não folhas. Uma vida de obediência e não somente palavras. Glória a Deus. Eu quero ler também alguns versículos que se encontram lá em Mateus 7 e 21, que também vai confirmar junto com esse texto
onde o Senhor diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O servo do Senhor é conhecido não pelos dons espirituais. O servo do Senhor é conhecido pela sua obediência à palavra. Glória a Deus. Pelos frutos os conhecereis, a palavra do Senhor diz. Diz a nossa Bíblia que a igreja de Corinto é uma igreja que não faltava nenhum dom. Mas também, infelizmente, era uma igreja que mais causava dor e problemas ao apóstolo Paulo. E nós aprendemos com isso que a presença dos dons espirituais nem sempre é uma aprovação, um sinal da aprovação de Deus. Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Ele dá a quem quer. Os dons de Deus são habilidades. Glória a Deus. Mas nós saberemos se somos de Cristo pela nossa obediência à palavra do Senhor. Glória a Deus. E vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Glória a Deus. O primeiro ponto aqui é: Deus exige frutos e não folhas. Uma vida de obediência e não somente palavras. Nós amarmos os nossos irmãos, o nosso próximo, em verdade, glória a Deus. E não somente palavras, mas demonstrar. Porque também o Senhor diz, no mesmo texto, que todo aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica, é comparado ao homem que edificou a sua casa na areia. Né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que ouve as palavras do Senhor e que pratica, é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que nós vemos, porque também no Salmo 1, o salmista vai nos dizer, né, que os pecadores não permanecerão na casa do Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Que nós venhamos pedir a força para que estejamos fazendo a vontade de Deus e cumprindo a sua vontade aqui nessa terra, para nós não sermos condenados com o mundo. Glória a Deus. Para não acontecer, como disse o apóstolo Paulo, de nós pregarmos aos outros e nós não sermos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, eu não quero tomar muito tempo dos irmãos. Deus maravilha. A demora no juízo não significa indiferença, mas longanimidade e esperança do fruto de arrependimento. Ou seja, a demora de Deus em muitas vezes trazer juízo aos pecados dos homens não significa de que Ele não está vendo, de que Ele não está se percebendo, mas é a bondade dEle, é a longanimidade dEle, porque, segundo o apóstolo Pedro, muitos dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais morreram, ouve-se falar que o Senhor Jesus voltará, e até agora. Mas a Bíblia diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. Mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca. Glória a Deus. A demora do juízo não significa indiferença de Deus, mas a sua bondade, a esperança de que Ele vá e encontre fruto naquela pessoa. Encontre ela produzindo frutos e não vivendo de forma inutilmente como essa figueira estéril. Aqui também dá para tirar um ensinamento para nós, que o Senhor deseja que nós
Demos frutos no seu reino. E ele condena o viver infrutífero, condena uma vida sem propósito, sem objetivo, uma vida sem desejo de obedecer a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os frutos do Espírito, frutos de um verdadeiro arrependimento, frutos de que verdadeiramente nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, de que somos novas criaturas, de que fomos realmente restaurados pelo Espírito Santo, de que somos novas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, irmãos, cedo ou tarde, a lâmina do machado cairá sobre a raiz da vida inútil, em que faltou o enxerto da nova vida em Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como eu já falei, vai chegar um momento em que o machado vai cortar as árvores que não derem frutos e serão lançadas no fogo. Cedo ou tarde, o juízo de Deus vai vir sobre essa terra. Por isso nós temos o dever de fazer como esse viticultor. Pedir ao Senhor a misericórdia, que Ele tenha paciência, que Ele tenha misericórdia e compaixão, e que até mesmo nós possamos ser ensinados a agradar mais a Deus, a produzir frutos mesmo da nossa conversão, na glória a Deus. Como Jesus disse para Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E se as nossas justiças, nossas obras, a nossa fidelidade a Deus não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma chegaremos no céu. Mas como, irmão? Os fariseus faziam tudo, mas o que estava errado era a sua motivação. Eles faziam com o intuito de serem vistos pelos homens, com o intuito de se amostrar. Nós devemos fazer com o intuito de agradar a Deus. De preferência, se nós fizermos algo para o Senhor, que seja oculto. O Senhor disse que quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e teu Pai que está em oculto, vem em segredo, te recompensará. Mas muitas vezes nós fazemos ao contrário, irmão. Nós desejamos, vamos ser sinceros, nós desejamos que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo, mas não é assim dessa forma. Porque se nós recebermos recompensa aqui na terra pelos nossos feitos, o que nós receberemos de Deus? Mas quando nós fazemos aqui na terra para o Senhor e não recebemos recompensa nenhuma, nós teremos uma recompensa eterna no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo quanto nós venhamos a fazer, dar fruto na obra de Deus, seja ofertar, seja evangelizar, seja ajudar um irmão necessitado, glória a Deus, porque isso também é um sinal claro do nosso amor a Deus e da nossa obediência. Nós vamos só deixar em oculto. Deixe em segredo só entre você e Deus. Aleluia, glória a Deus. As pessoas não precisam saber. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nem sei porque estou falando isso, mas eu creio que o Senhor está na direção de tudo. Aleluia. Nós temos essa fraqueza, irmão. Todo ser humano gosta de ser visto. Por causa da nossa natureza humana, nós temos essas fragilidades. O homem gosta de ser reconhecido, né? De se sentir bem. Mas quando nós devemos fazer as coisas para o Senhor, nós devemos fazer por amor, sabendo que muito mais Ele tem feito por nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E que cedo ou tarde o Senhor vai voltar e que nós devemos estar enxertados em Cristo. E como diz a palavra do Senhor, bem-aventurado é o servo que quando o seu Senhor voltar, achar fazendo segundo a sua vontade. Glória a Deus. Desde já aqui eu quero agradecer a rica oportunidade. Quero tomar o tempo dos irmãos, né? Glória a Deus. Com essa rápida
palavra. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus.